Voltando, voltei aqui. Vocês aí, TikTok, estão me ouvindo? Bom, curtam, comentem, compartilhem, que eu vou trazer a mensagem do arcanjo para vocês. Estão ouvindo? Voltei. Olá, olá, olá. Tem alguém aí? Oi. Voltei. Tem alguém aí online, gente, nos TikTokers? Vamos lá. Acho que voltamos aqui. Voltamos. Ai. Oiê. Então vamos lá. Se concentrem aí novamente na mensagem, na pergunta que vocês querem, qual é a dúvida que vocês estão querendo saber, que eu vou trazer a mensagem aqui do arcanjo para vocês. Então, sintonizem agora, qual é a dúvida que vocês têm, pergunta que vocês querem saber, que eu vou trazer a mensagem aqui para vocês, tá? Caiu aqui a internet, eu vou trazer a mensagem. Vamos lá. Arcanjo Raniel. Sensibilidade. Você é extremamente sensível a energias e emoções nesse momento. Honre a si mesmo e aos seus sentimentos. A mensagem aqui do arcanjo hoje. Gente, é porque eu tô com 3 redes sociais ligadas, tá? Então vamos lá. Arcanjo Raniel. Sensibilidade. Você é extremamente sensível a energias e emoções nesse momento. Honre a si mesmo e aos seus sentimentos. O que o arcanjo vem trazer hoje, né? Que mensagem que ele quer trazer hoje para nós? Para que a gente aceite tudo isso. Para que a gente aceite esses nossos sentimentos, essas nossas sensibilidades, né? Muitas vezes nós somos sensíveis, mas a gente não quer aceitar essa sensibilidade, né? E aí o que acontece? Aí você vai deixando de sentir, de viver as oportunidades que o universo tem para você, né? Então, você é sensível, né? Se você é sensível, se você sente a energia, né, das pessoas, se você é muito empata com as pessoas, então comece a aceitar, né? Não achar como algo ruim, não dizer que é ruim ser assim, mas aceitar que você é assim. Porque quando você aceita, torna-se mais leve, torna-se mais tranquilo, não fica tão pesado, né? Então, quando você aceita esses sentimentos, você honra
os seus sentimentos, né? Então você acaba dando mais valor para você, valorizando o que você é, né? O que você tem. Então, assim, sinta-se privilegiado, né? Sinta-se privilegiado pelos sentimentos que você tem, pelas emoções que você sente, né? Aceite cada um, né? Quando o arcanjo fala sensibilidade, né? Muitas vezes às vezes as pessoas acham ruim, né? Nossa, eu sou muito sensível, muito emotiva, né? Sinto o sentimento das pessoas, sinto a energia das pessoas, mas o arcanjo vem dizer honre a si mesmo, né? Então, assim, se você veio com essa sensibilidade, é porque você tem um papel importante, né? Você tem uma função importante aqui para trabalhar. Então, aceite esse seu momento, aceite essa sua sensibilidade, tá? Então, o arcanjo ele traz isso para dizer para nós, porque muitas vezes nós nos culpamos pelo que sentimos, né? É igual você, isso em todos os aspectos, tá? Tanto no pessoal quanto relacionamento, familiar. Muitas vezes a gente é muito sensível, né? E, e a gente acaba sendo mais emocionado, né? Vivendo aquela emoção de forma mais intensa, né? Então, assim, não diga que isso é ruim. Aceite, né? Quando você começa a aceitar quem você é, você para de se culpar. Isso torna mais leve para você, né? Às vezes quando você começa um processo de conhecimento, né, que você entende, nossa, eu sou muito sensível, né? Ou então, nossa, eu sou muito, por exemplo, eu sou do signo de fogo, então assim, eu sou muito explosivo, né? Então assim, mas quando você aceita quem você é de verdade, né, você começa a equilibrar esses seus sentimentos e não se culpar. Porque muitas vezes nós nos culpamos por sermos assim, né? Ou sensíveis demais, ou explosivos demais, ou nostálgicos demais, ou chorosos demais. Isso tá tudo bem. Isso faz parte do nosso aprendizado, né? Então, não se culpe. Não se culpe por quem você é, né? O arcanjo diz assim, diz aqui, honre a si mesmo e aos seus sentimentos. Então significa que você não precisa culpar-se pelo que você sente, pelo que você é, porque isso é você. E quando você se culpa, você acaba saindo de você mesmo. Você acaba fugindo de você mesmo, né? Porque se eu sei que eu sou, por exemplo, eu sou do signo de fogo, né? Eu sou muito, né? Eu sou bem explosivo, sou aquele que chega e faz faz o fogo acontecer, né? Faz a história acontecer. Só que se eu me culpo por isso, por eu ser assim, né? Se eu não me conheço e não me aceito quem eu sou, porque se eu vim nessa estrutura, né? Se eu vim com esses sentimentos e essas sensações, é porque eu preciso trabalhar isso em mim, né? Então, assim, o primeiro passo que você precisa é aceitar. Ah, eu sou muito chorão, eu choro por tudo, né? Ah, por tudo eu choro, eu fico sentido pelo que a pessoa fala. Se a pessoa fala alguma coisa pra mim, né, eu sinto vontade de chorar, eu não gosto que a pessoa fale alto comigo, né? Só que você precisa aceitar que você nasceu assim. Você veio para aprender nesse formato, né? Então assim, quem é do signo de água, de fogo, de terra, né, tem que entender, né, que nós viemos nessa estrutura porque nós precisamos aprender dessa forma.
né? Eu que vim no signo de fogo, eu tenho que aprender justamente a ter esse equilíbrio, a saber que eu não posso chegar tocando fogo em tudo. Ah, mas aconteceu que eu toquei fogo. Ok, mas aconteceu, não preciso me culpar. Porque se quando a gente aceita quem a gente é de verdade, a gente não precisa mais se culpar. Não que a gente vai estar tocando fogo em tudo, né? Mas a gente vai aprender a ter esse equilíbrio. Por quê? Porque eu já estou num processo de autoconhecimento. Da mesma forma, a pessoa que chora demais, né? Ah, isso é ruim? Não. Ela está vivendo a essência dela. A essência dela é essa. Ela precisa aprender a evoluir nesse jeito, nesse mesmo formato. É chorando muito, é sentindo mais, e tá tudo bem. Só que primeiro você precisa aceitar quem você é. Porque enquanto você não aceita, você se culpa. Nossa, ai, não, eu não podia chorar muito, eu não podia fazer isso, eu não podia ter esse sentimento todo, eu não podia gostar tanto. Mas você é assim, é da sua natureza. É da sua natureza ser assim. Então como que você vai querer mudar você? Oi. Como que você vai querer mudar você? É a sua essência. Não dá para você mudar. Você precisa equilibrar essa essência. Aceitar. Ok, eu sei que eu sou chorão, né? Eu sei que eu choro muito, eu choro por tudo. E tá tudo bem. Você veio nessa missão. Ah, se eu sei que eu choro muito, eu vou chorar sem culpa. Eu vou gostar sem culpa. Eu vou me emocionar sem culpa, né? O arcanjo é muito claro aqui, né, quando ele traz: honre a si mesmo e aos seus sentimentos. Você precisa aprender a honrar o que você sente. E você só vai honrar quando você aceita. Quando você olha para você, olha no espelho e diz: nossa, eu sou essa explosão toda. Eu sou tudo isso. Nossa, eu sou muito sentimento, eu sou muito emotivo, eu choro muito. Então é o primeiro passo. Então comece do princípio, né? Comece do começo. O começo agora é você aceitar quem você é. Ah, eu sou chorão, eu sou triste, eu sou emocionado, eu sou tenho muita raiva, sou muito zangado. A partir do momento que você aceita todos esses seus sentimentos, né, que você acolhe todos eles, você não se culpa mais por sentir. Não significa que você, eu sou, um exemplo, tenho muita raiva, né? Não significa que eu vou estar por aí jogando a minha raiva em todo mundo. Não. Se a partir do momento que eu digo, não, eu entendo, eu tenho muita raiva, eu sinto muita raiva, né? Então, se eu entendo isso, eu começo a perceber e a começar a controlar isso, né? E não me culpar. Ah, se eu sei que aquela situação vai me causar raiva, então opa, peraí, eu já evito. Então, se eu sei que aquela situação, se eu entrar naquela situação, eu vou ficar muito chorão, então, opa, eu já evito. Não que você vai evitar tudo, não que você não vai chorar, não que você não vai acontecer. Tudo vai acontecer, gente. Não ache que só porque a gente aceitou as coisas não vão acontecer. Só que a gente vai poder sair mais rápido da situação. Quando a gente passa a não se culpar, a gente acaba saindo mais rápido da situação. E isso é o nosso papel. Isso é o princípio. É a gente aceitar. Então, quando a gente aceita, né, é o primeiro passo, que é o primeiro passo, aceitar, a gente não sofre tanto.
Nossa, eu entendo que eu sou explosivo. Então, se eu entendo que eu sou explosivo, então eu vou evitar situações. Ah, mas eu entrei naquela situação e eu explodi, eu xinguei, eu fiz isso e fiz aquilo. Ok, você fez? Tem como desver? Tem como desfazer? Não. Então, ok. Então eu aceito, acolho. Dá para pedir perdão? Vamos lá, pede perdão, olha, me desculpe e tal. Só que você não precisa trazer toda a culpa para você. Você precisa honrar tudo isso que a gente é. E nós somos tudo isso. Só que às vezes a gente quer esconder. A gente quer esconder todos esses sentimentos. Porque a gente acha que é ruim, né? Você acha que sentir raiva é ruim. A gente criou essa ideia, né? De que sentir ódio é ruim, de que sentir raiva é ruim, de que ficar triste é ruim. Não, a gente precisa. A gente precisa. Às vezes o sentir raiva a gente impulsiona a gente a fazer outras coisas, a sair da nossa zoninha de conforto. Tá ruim aqui? Às vezes você sente raiva e ajuda você a sair daqui para cá. Então a raiva não é ruim. Todos esses sentimentos, eles passam a ser ruins a partir do momento que a gente usa eles com toda a intensidade que eles são. Que assim, raiva todos nós temos. Tristeza todos nós temos. Sentimentos, vontade de chorar, todos nós temos. Só que a gente tem que saber equilibrar. Não é porque você sabe que tem tudo isso e agora fica mais fácil. Quando você sabe que tem, você fica mais fácil de conseguir esse equilíbrio. Né? Fica mais fácil para você conseguir trazer esse equilíbrio para a sua vida. É fácil? Não. Nada que eu estou falando aqui é fácil. Mas é preciso. É necessário. Porque senão a gente sofre. Quando eu entendi, né, que eu sou do elemento de fogo, quando eu entendi que eu era explosivo, né, que eu explodia com tanta facilidade, eu comecei a trabalhar isso em mim. Hoje eu não me culpo. Se eu tiver que explodir, né, se saiu a explosão, fiquei com raiva, gritei e saiu. Ok, hoje eu não me culpo. Mas hoje eu também penso muito antes. Então hoje eu penso antes. Ah, aquela pessoa está me irritando. O que que eu faço? Tá me irritando por quê? Tá valendo a pena eu brigar? Vale a pena eu gritar? Não, então simplesmente deixo. Então, assim, tudo é um processo. É um processo de autoconhecimento. Então, por isso que você tem que entender esses sentimentos que você tem, essa sensibilidade que você tem. Se você sabe que chora muito, né? Se você sabe que entra muito, né? Sente muita energia das pessoas, não faça. Tente equilibrar. E se entrou e se sentiu, não se culpe. Ok, hoje eu senti, amanhã você evita. Amanhã você traz o equilíbrio. Ah, hoje eu também não consegui. Ok, tudo bem, sem culpa. Mas é entrar nesse processo, é começar esse processo de se analisar. É começar a entrar nesse processo e se analisar. Tá valendo a pena? Porque quando você não se conhece, você acaba se frustrando. E aí a culpa é tão grande que você se culpa, você culpa você. Aí começa um auto-julgamento. Então, frustra. Frustra muito, gente.
Mas é porque a gente ainda não entendeu que a gente é como é. Você nasceu com essa essência. Não dá pra gente mudar a essência. A gente consegue mudar algumas atitudes, mas a nossa essência não. Algumas atitudes que a gente vai tomar, que a gente pode tomar. Ah, se eu sei que ir por esse caminho, ele vai me fazer ficar emocionado, ele vai me fazer ficar triste porque eu já vivi uma situação dessa, então eu não vou. Ah, mas eu escolho ir. Ok, então você já, quando você escolhe ir, você já sabe as consequências. Então você já sabe que vai existir a possibilidade de você chorar, de você ficar mais emocionado, né? Ou se você vai ser de você sentir raiva. Então assim, se você sabe que vai por esse caminho, vai acontecer isso, e você quer ir, então você fez uma escolha e tá tudo bem. E tá tudo bem. A gente pode fazer essas escolhas também. Não é errado. Quem falou? Onde está escrito? Todos nós somos necessários, gente. E todas as situações também são necessárias. Nada acontece por acaso. Tudo a gente tem um aprendizado. Ah, eu sabia que se eu fosse por esse caminho ia acontecer isso. Então eu já tinha consciência. Então eu não me culpo. Mas se eu já passei pela situação e eu sei que se eu for por esse caminho vai acontecer isso, então eu escolhi por outro. Ok, tá tudo bem também. Ou ir por um caminho ou ir por outro, também tá tudo bem. Só que quando você tem um autoconhecimento, quando você entende, você se conhece, você conhece os seus sentimentos, as suas emoções, você evita muitas coisas. Porque você sabe que vai se machucar. Porque você sabe que vai se frustrar. Porque você sabe que vai ser ruim para você. Então, quando a gente se conhece, a gente trabalha isso em nós. Então, vamos começar a olhar isso para nós. Vamos começar a olhar esses nossos sentimentos e aceitar quem a gente é. Faça uma listinha. Olha, eu sou zangado, eu tenho muita raiva, eu sou muito chorão, eu sou triste, sou emotivo, sou vaidoso, sou controlador. Então, comece a anotar esses sentimentos que você tem. E aí você vai começar a passar a observar. E quando você aceita que existe esses sentimentos em você, fica mais fácil. Porque você só pode trabalhar uma coisa, né, aceitar uma coisa quando você conhece. Como é que eu posso falar que da raiva, da ira, se eu não tiver, se eu não saber que ela existe em mim? Se eu sei que ela existe em mim, então fica mais fácil para eu trabalhar. Na verdade, é a única forma de eu conseguir trabalhar ela, de eu conseguir equilibrar ela, é sabendo que ela tem em mim, que existe ela em mim. Então comece, né? Comece a notar quais são os sentimentos que você tem. Porque o arcanjo diz assim, ó, você é extremamente sensível a energias e emoções nesse momento. Todos nós somos, gente. Alguns com maior intensidade, outros com menor intensidade, mas todos nós somos sensíveis. Às vezes você está num lugar e de repente você tá 100%, tá bem, acordou bem, tá. Aí você vai em tal lugar e de repente baixa a sua energia. Você pegou de alguém. Aliás, você transferiu a sua para alguém, que é assim que acontece, tá? Quando nós estamos 100%, tá? Um exemplo. Nós estamos 100% de energia, tá tudo bem, tô alegre, tô feliz, tarará. E aí de repente você encontra alguém e aí de repente aquela pessoa tá só 40%, né? A pessoa tá triste, tá desanimada. Quando você encontra com aquela pessoa,
né? Quando existe uma conexão com aquela pessoa, ela pega de você para contribuir com a energia dela. Então, aqueles 40% que ela tava, ela suga de você o seu 100%, se você deixar, claro, porque quando você não tem consciência, você deixa com que a pessoa pegue essa sua energia. Então, se a pessoa está lá com 40% e você está com 100%, ela vai lá e toma parte da sua energia. Existe a troca. Ela fica com 100% e você fica com 40%. Por isso que você sente, né? Um desânimo, uma tristeza. Nossa, falei com aquela pessoa e me deu um cansaço. Fiquei desanimado, fiquei triste. Por quê? Porque ela pegou 60% seu para completar a energia dela. E é assim que funciona. Por quê? Porque a gente não se cuida energeticamente. A gente não se protege energeticamente. E é assim que funciona. Se você está 100% e se aproxima de alguém que está 30%, essa pessoa pega os seus 70% e você fica os 30%. Comece a observar. Ou então, tipo, você é a pessoa que está nos 30%, você tá mal pra caramba, tá ruim, tá triste, tá desanimado. De repente você encontra alguém e aí aquela pessoa tá 100% e você tá lá, pega a energia da pessoa e de repente você sai bom, ótimo, como se nada tivesse acontecido, como se você tivesse acordado naquele instante feliz. Por quê? Porque você pegou a energia da pessoa. Esse é o processo. É assim que funciona. Então comece a observar. Quando você estiver bem, né? Então, evite, né? Primeiro passo, aceitar que temos essa sensibilidade. Aceitar que temos essas energias. Aceitar que temos todos esses sentimentos. A partir do momento que você aceita, entende que você tem, você começa a trabalhar essas questões emocionais. Aí você começa a trabalhar essas questões emocionais. Então, aceitei que eu tenho esses sentimentos, aceitei que eu sou sensível a certos ambientes, eu sou empata. Aceitou tudo isso? Ok, você deu o primeiro passo. O primeiro passo é a gente aceitar que tem. Aceitou que tem raiva? Aceitou que é chorão? Aceitou que é emotivo? Aceitou todos esses sentimentos? Ok, você deu o primeiro passo. Isso. Quando você aceita, você já dá um primeiro passo para a proteção. Então você já começou. Para proteger, nós temos várias formas de se proteger, né? Você pode criar objetos de proteção. Por exemplo, temos orgonites, são objetos de proteção. Um colar, uma pedra. Você mesmo se blinda, você faz uma oração. Fazer uma oração também é uma proteção. Ah, vou lá, vou fazer uma oração para o meu anjo da guarda, Nossa Senhora, Exu, quem você acreditar, tá? Independe de religião. Em quem você acredita. É cigana, é pombagira, é Exu, é Nossa Senhora, Jesus Cristo, santos, arcanjos. Independe de religião. Em quem você acreditar. Vai fazer sua oração? Pede uma proteção. Faz a sua oração de proteção. Protege minha energia, protege o meu campo energético, para que as pessoas não peguem a minha energia. Só que você primeiro precisa aceitar que tem ela. Por que você não se protege? Porque você não sabe que tem. Ou se sabe que tem, descuida, né? Eu sei que eu tenho, eu sei que eu tenho, eu sei que eu sou sensível, eu sei que eu sou empata, mas aí eu nem me protejo, então, e tá tudo certo. E aí as pessoas vão pegando essas energias nossas. Então, faça uma oração.
No momento da sua oração, acorda de manhã, já pede uma oração, faz a sua oração ali, pedindo a proteção, vai sair, vai na rua, pede uma proteção aos arcanjos, a Jesus, a Maria, a quem você acreditar, peça proteção. A sua fala tem muita força. As suas palavras têm muito poder. Só que você precisa acreditar nelas. É igual uma mensagem que eu trouxe outra vez aqui, né, da fé. Você precisa acreditar. Você precisa acreditar. Porque não é só fazer. Ah, só quero uma proteção, me proteja, tal, pronto. Não. Visualiza uma proteção. Né? Existem pedras, existem orgonites. Eu gosto de orgonites, tá? Orgonites é uma pedra muito boa de proteção. Então, assim, aconselho, é uma coisa que eu gosto, né? Eu me identifico e... Então, assim, tenha orgonites em casa, tenha no seu corpo, né? Isso aqui são anéis de orgonites, né? Então, tenha orgonites, tenha pedras, aquilo que você acredita, se é um terço, né? É um terço, é uma pulseira, é um cordão, é um brinco, é um colar, Você precisa acreditar. E você precisa pedir. Ah, mas a espiritualidade sabe que eu preciso de proteção. Você pediu? Ela sabe que todos nós precisamos. Espiritualidade sabe de tudo. Ela sabe que todos nós precisamos. Mas a gente precisa pedir. A gente precisa pedir. E é na oração. Vai lá, pede a espiritualidade, né? Jesus, Maria, José, Santo. Quero que você me ajude, me proteja, eu vou sair, né? Você faz a sua oração. Ou reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, a oração que você acreditar, mas pede com fé aquela proteção, para que não aconteça esse desequilíbrio. E se você perceber, você automaticamente, rapidinho, você perde a sua energia. Se você está em 100%, encontra alguém com 50%, ela pega. Não é você que vai pegar os 50 dela e completar 150. Não, é ela que vai pegar o seu. Por quê? Porque você não está protegido. Então, comecem a se proteger, né? Comecem a aceitar. O primeiro passo é aceitar. Aceitar que a gente tem todos esses sentimentos, aceitar que a gente tem todas essas energias. E aí sim, quando a gente acredita que a gente começa a trabalhar essa proteção, esse cuidado, essa aceitação. É fácil? Não. Digo para vocês, né? Ah, se tem algum terapeuta, alguém que fala que é fácil, está mentindo. Não é fácil, gente. Não é fácil. A gente cai. Nós somos seres humanos. Somos seres humanos. E nós erramos. Então, só que a gente precisa aceitar que a gente erra. A gente precisa aceitar. Tá fazendo sentido para vocês? Falem aí, comentem, mandem mensagem, deem um sinal. Tá fazendo sentido? Tem alguma dúvida, alguma pergunta?
Tá fazendo sentido hoje a mensagem do arcanjo para vocês? Hoje o arcanjo veio bem profundo, né? Trazer essa sensibilidade, né? Para que a gente honre, tá fazendo sentido, né? Para que a gente honre, né, a gente, aos nossos sentimentos. Muitas vezes a gente desacredita, né? Não é nem que a gente desacredita, na verdade a gente às vezes nem quer aceitar que a gente tem toda essa sensibilidade. Às vezes a nossa sensibilidade é tão grande, né? Só que a gente não quer aceitar. Só que a gente tem que entender que nós viemos com toda essa sensibilidade para a gente trabalhar isso, para a gente evoluir dessa forma. Sim, até doeu meu peito. Olha, a gente precisa, gente, começar a aceitar isso. Então, essas lives ficam, sabe? Eu tô com 3 redes sociais abertas, por isso que eu fico olhando aqui, tá? Então, assim, compartilhem com outras pessoas essa mensagem, né? Compartilhem para que outras pessoas vai ficar salva depois, se você quiser encaminhar para alguém, para que essas pessoas também tenham essa consciência, para que essas pessoas tenham consciência, sabe? Para que essas pessoas também possam. Às vezes as pessoas estão precisando de uma palavra, estão precisando. Às vezes as pessoas estão tão perdidas, né? Emocionalmente, sentimentalmente, energeticamente, espiritualmente. E, e uma palavra dessa, né, vai conseguir trazer uma orientação para ela, trazer um direcionamento. Então, assim, quando o arcanjo vem trazer isso para nós, né, ele vem com toda amorosidade. Então, assim, muitas pessoas que estão aqui ao vivo precisavam ouvir, né? E outras pessoas também. Então, assim, se tem alguém na sua cabeça, né, que você acha que precisa, manda depois para essa pessoa para entender, porque às vezes as pessoas estão passando por isso. Exatamente, ó. Então você já tem consciência de que você sente isso pelas pessoas. Então você tem que começar a trabalhar isso, porque a consciência você já tem. Se você sente e sabe o que vai acontecer, porque você tá sendo empata com as pessoas, então você tem que começar a trabalhar a sua energia. É aí onde você começa a trabalhar. É pedindo na oração, pedindo uma proteção, para que você não entre tanto na energia das pessoas. Ah, e se entrar, Fábio, tá tudo bem. Nós somos seres humanos, é como eu falei. Tenta uma vez, tenta duas, tenta três, tenta quatro, tenta 100 vezes. Talvez na 101 você consegue. Ah, não consegui na 101, na 102, tem 103, 104, tem infinitos. Mas você precisa tentar. Você precisa começar a trabalhar isso para que você não sofra. Então, como é que você se protege? É trazendo essa proteção para você, trazendo essa blindagem energética. É na oração, é com mantras, é o formato que você quiser, é com louvores. Exatamente, você traz uma questão bem interessante, né? Muitas vezes a gente quer orar pelo outro, né? Mas a gente está esquecendo de nós. Às vezes a gente quer, o outro tá doente e a gente vai orar por ele. Você já orou por você? Eu pergunto. Ou você só quer fazer pelo outro? Porque se você tá doente,
E você nem sabe se o outro também quer. Tem essa questão, né? Então, assim, primeiro por nós. Primeiro por nós. Tá? Primeiro ore por você. Quando você estiver bem, estiver protegido, estiver energizado, você vai conseguir orar pelo outro, vai conseguir fazer pelo outro. Então você só vai conseguir primeiro fazer pelo outro se você estiver bem. Por isso que o arcanjo diz: honre a si mesmo e aos seus sentimentos. Ele não diz honrar primeiro o outro e o sentimento do outro. Não. O que ele diz? Honre a si mesmo e aos seus sentimentos. Então significa, primeiro eu vou ter que honrar a mim, fazer por mim, cuidar de mim, me proteger eu primeiro, para depois eu conseguir fazer com o outro. Como que você vai conseguir ajudar um outro se você está doente? Como que você vai conseguir dar carinho ao outro se você não tem carinho por você? Como que você vai conseguir amar o outro se você não se ama primeiro? Percebe? Não está no outro, está em você. Eu vou orar pelo outro primeiro, vou ajudar o outro primeiro, vou contribuir com o outro primeiro. E você, fica em qual lugar? Qual é a sua colocação nessa história? Percebe? E o próprio arcanjo vem dizer isso. Honre a si mesmo e aos seus sentimentos. Ou seja, primeiro você, segundo você, terceiro você, até você ficar bem. Quando você estiver bem, aí você pode pensar em ajudar o outro. Até que você esteja bem. Se você não tiver, não adianta. É aquela historinha. Se você não tá bem, se você tá com 50%, o outro tá com 40, tá com 30, como é que você vai conseguir ajudar? Ou então o outro tá com 60 e você tá com 50, mas você ainda mesmo assim quer ajudar, porque o outro, nossa, o outro é tão bonzinho, o outro precisa. Mas você também precisa, você tá com menos que ele. Você tá com menos energia do que ele. Percebe? Que não adianta a gente querer ajudar primeiro o outro se a gente não tá bem. Então, assim, o primeiro passo é comece a olhar você. Comece a aceitar você. Comece a cuidar de você. E aí sim, você vai ter força para ajudar o outro. Tá bom? Então, essa era a mensagem que eu tinha para trazer hoje para vocês do arcanjo. Espero que tenha sido contribuição. Espero que vocês fiquem bem. Espero que tenha sido de bom proveito para vocês. Então, assim, compartilhem com outras pessoas precisam ouvir essa mensagem, tá bom? Então, é isso que o arcanjo tem para falar hoje para todos nós, tá bom? Então, beijos, até amanhã.